E aí, pessoal, agora há pouco o governador Eduardo Leite recolocou e informou através de uma live pelo Facebook as novas bandeiras do estado. E duas especialmente chamam a atenção da nossa comunidade, da comunidade do futebol de um modo geral. Naturalmente, é preciso sempre destacar, eu não estou aqui diminuindo nada, eu não estou aqui tentando fazer nenhum tipo de situação envolvendo os riscos da saúde, eu sei da necessidade, todos estamos preocupados com essas relações e eu não estou aqui diminuindo isso. Mas aqui, esse é o espaço onde a gente fala sobre futebol. Quando vocês querem ir lá sobre política, a gente fala lá no 90 Minutos, junto com o Diego Casagrande na Rádio Bandeirantes, mas aqui a gente fala das questões do Grêmio, das questões relacionadas naturalmente ao futebol, e essa questão especialmente ela chega muito forte para todos nós aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Primeiro, e a bandeira vermelha, ela vai para Caxias do Sul, entre outras regiões, Caxias do Sul. E por que ela nos toca? Porque uma das sugestões, talvez a principal sugestão, dentro do protocolo criado pela Federação Gaúcha de Futebol, éramos ter duas sedes, Porto Alegre e Caxias do Sul. Vindo essa informação de Caxias, voltamos a Porto Alegre. E Porto Alegre não mudou a bandeira. Se ontem nós estávamos assustados com a relação feita pelo prefeito Nelson Marquesan, que criou algumas restrições, também é preciso dizer que a parte do futebol não foi tocada e seguem-se os treinamentos normais aqui em Porto Alegre, e mais do que isso, a bandeira em Porto Alegre segue sendo a bandeira laranja. Ou seja, os números, os dados não evoluíram a ponto de se trocar a restrição em Porto Alegre pelo governo do estado. E aí entra o assunto que eu quero chegar, que é a sede única. A Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, tinha uma reunião marcada na sexta-feira com o governador. Isso acabou sendo transferido para a próxima quinta-feira. A federação tem todos os protocolos montados. E a partir desta informação, o que nós temos? Cresce e muito a chance de sede única em Porto Alegre para a finalização do Campeonato Gaúcho. Por quê? Porque Porto Alegre reúne as condições, porque Porto Alegre tem muitos campos, porque o deslocamento seria menor e nós teríamos a oportunidade de fazer isso. As datas seguem as mesmas. A ideia é na segunda quinzena de julho, ou seja, daqui a um mês, começarmos os jogos, lembrando que nós temos os 3 jogos da primeira fase, a semifinal e a final da fase ainda classificatória e a possibilidade de 2 jogos finais para decidir quem vai ser o campeão gaúcho do ano de 2020, o campeão da pandemia, o clube que resistiu a todo esse processo. Me parece que essa é a grande informação. Surge de forma importante a chance, e talvez seja a única chance, de uma sede única em Porto Alegre para resolver as questões do Campeonato Gaúcho. Lembrando que essa sugestão foi colocada por Leonardo Meneghetti, diretor-geral do Grupo Bandeirantes, no programa Os Donos da Bola, lá no início da pandemia. Lá no início da pandemia, Meneghetti montou, dentro de uma reflexão muito interessante, a forma que nós poderíamos fazer o campeonato. Naquele momento foi rechaçado e o que se viu, na verdade, é que ele tinha razão, que nós tínhamos que ter controle sobre isso e seria a única chance de realizarmos o Campeonato Gaúcho, essa finalização do Campeonato Gaúcho. Lembrando, e aí entramos na questão econômica, é fundamental que a gente comece a fazer a roda girar, gente. A gente sabe do risco, a gente sabe das preocupações com a saúde, mas é importante cada vez mais fazermos essa roda girar. Nós não podemos ficar parados esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que criar soluções. E na quinta-feira a federação vai entregar uma grande solução de saúde, de respeito, de cuidado ao protocolo para que o Campeonato Gaúcho consiga terminar. Se essa vai ser uma solução quase autônoma, pode ser. Talvez o Campeonato Brasileiro seja um pouco diferente. Eu conversei com algumas lideranças nacionais do esporte que me garantiram que os regionais vão terminar em julho, ou vão começar a terminar em julho, melhor assim, e o Campeonato Brasileiro, em agosto, vai começar, pelo menos essa é a expectativa que todos estão criando. Ou seja, vamos começar a fazer por aqui,
fazendo a lição de casa, sempre respeitando a saúde. Mas a informação é essa e é em cima disso que a gente veio conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, hoje para falar da grande possibilidade de sede única, algo que está montado há algum tempo, mas que agora ganha mais força. Valeu!